A escola nunca te ensinou o que eu vou te ensinar nesse vídeo, porque não é do interesse do sistema que você saiba disso. O sistema ele quer que você seja um escravo do dinheiro, que passe a sua vida inteira querendo ficar rico, sem nunca estudar sobre o dinheiro. E aqui eu vou te ensinar tudo que esses 3 livros, que nesses 4 anos que eu estudo sobre economia, sobre educação financeira, sobre finanças e investimentos, esses foram os 3 melhores livros que eu já li, né? Se eu fosse escolher 3 livros para uma pessoa, eu escolheria esses 3. Em que você vai entender, primeiro, na psicologia financeira, como lidar com o dinheiro, que você não precisa ficar querendo ganhar mais toda hora, você tem que aprender a ser feliz com pouco, a ser feliz com as coisas básicas da vida, porque se você não é feliz comendo pão e ovo no café da manhã, você não vai ser feliz comendo ovas, sei lá, comendo aquele ovinho de peixe, caviar. Você não vai ser feliz assim. Você vai ser feliz quando você aprender a lidar com a liberdade. É a liberdade que vai te deixar feliz, que vai te deixar com a felicidade de buscar aquilo que você quer, de falar não para quem você não gosta. Em segundo lugar, Ricos, Sábios e Felizes, que é o único livro que eu tenho físico aqui. Psicologia Financeira eu peguei de um amigo emprestado. E o Padrão Bitcoin eu peguei e emprestei para um amigo. O Ricos, Sábios e Felizes ele vai te mostrar as grandes estratégias que os principais caras do mercado têm. Charlie Munger, Warren Buffett e muitos outros nomes. Qual a estratégia que eles têm para investir, o que eles fazem, o que eles não fazem para investir da maneira certa. Em terceiro, o Padrão Bitcoin, você vai entender como que o sistema foi criado, para que serve uma moeda, por que o sistema financeiro atual da inflação, todas as moedas fiduciárias tendem a zero, o dólar tende a zero, o real tende a zero. É questão de tempo, mas alguma hora essas moedas vão morrer e você vai entender aqui nesse vídeo. Bora logo, sem delongas. Então, por que eu coloquei a Psicologia Financeira como o primeiro livro da nossa lista? Porque é nele que você vai entender que o dinheiro não vai te deixar feliz, que o dinheiro, comprando objetos, comprando prazeres, não é isso que vai te deixar feliz. Porque tem uma coisa muito importante que ele fala nesse livro. A felicidade, quando a gente compra um objeto novo, você pode dizer que isso aqui é a curva da felicidade. Aqui está a sua felicidade normal, né, com sazonalidades, indo e voltando. E aí quando você obtém um objeto novo, você fica com um pico de felicidade, que isso te traz um pico de felicidade muito grande. Você vai ficar muito feliz quando você obtém ele. Só que, depois de um tempo, né, depois de 1 a 2 semanas, você volta para o seu padrão normal de felicidade. Ou seja, a felicidade que você obtém com um objeto, ela é simplesmente temporária. Você não pode ficar projetando a sua felicidade em objetos, na obtenção de objetos novos, porque isso não vai te gerar felicidade constante, não vai te gerar uma felicidade prolongada. É disso que a gente fala na preferência temporal. Então, quando você organiza o seu cérebro, o seu modo de pensar, para achar que você obter um iPhone, que você obter uma BMW, que você obter uma Mercedes, vai te deixar feliz, não é desse jeito. Porque assim como quando você obtém um celular novo, um tênis novo, você fica muito feliz. Mas depois que passa 2 semanas, você volta para o seu nível de felicidade normal. Então, não é isso que vai te deixar feliz, certo? O que vai te deixar feliz de fato? Você ter a liberdade financeira. A liberdade de você escolher se você quer trabalhar com o que você ama, que é plantando coisas, que é colhendo frutos e vendendo isso na feira, ou então, se você é uma pessoa que ama escrever textos, viver com música, é isso que vai te deixar feliz de fato. E aí, você tem que aprender a lidar com dinheiro. E aí que entra as lições principais desse livro. E uma das lições principais desse livro se chama preferência temporal. O que é a preferência temporal? A preferência temporal ela diz respeito a quão rápido você quer as suas recompensas. E na preferência temporal, quanto mais cedo, quanto mais rápido você quer a sua dopamina, a sua recompensa, pior vai ser isso para o seu corpo. Por quê? Imagina que hoje em dia a gente tem uma grande epidemia de depressão, de ansiedade, de problemas sociais, de pessoas ficando antissociais, por culpa, principalmente da internet, dessa recompensa rápida. O nosso corpo, ele foi determinado para buscar uma recompensa longa, para conseguir guardar, para pensar no inverno, por exemplo. Pensa que você é uma pessoa lá nos tempos de coletores e caçadores, você tem que colher plantas, colher frutos, colher coisas que não vão estragar para você guardar para o inverno. Se você é uma pessoa que quer uma recompensa rápida, você ia comer tudo isso antes do inverno chegar. E aí você morreria, né, quando chegasse de fato o inverno. Se você não é uma pessoa que consegue pensar no futuro, poxa vida, vou plantar esse feijão agora para eu colher daqui a 4 meses. Sendo que você poderia ter simplesmente comido o feijão. Se você é uma pessoa que tem essa mentalidade da preferência temporal, se você entende o conceito, você deixa de se preocupar tanto com o presente, de ficar nesse imediatismo, de ficar com ansiedade das coisas. E é por isso que você deve buscar a recompensa longa, né? A dopamina que vem de longe, a recompensa que vem de longe, porque você vai estender a sua preferência temporal. Quando você estende a sua preferência temporal e deixa de buscar por prazeres imediatos, como assistir um vídeo curto, ou então ver um vídeo engraçado na internet,
Quando você busca a recompensa longa, que vem de quê? De exercícios físicos, corridas, caminhadas, natação, bicicleta, ar livre, né? Tomar sol lá fora, interagir com pessoas. Essa é a dopamina que vem de longa data, né? Que ela vem mais destilada ao longo do tempo. E aí a sua curva de felicidade, a sua curva de dopamina, ela não vai fazer assim e descer de uma vez, como faz num vídeo curto, por exemplo. E o seu cérebro fica viciado nessa dopamina curta. Isso não vai te gerar nenhum resultado no longo prazo. Enquanto isso, você interage com pessoas, se você faz uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, qualquer tipo de atividade física prolongada, você consegue essa mesma dopamina, mas com uma curva muito mais suave. Você vai fazendo a curva e volta. E isso vai te gerar uma recompensa. Se você fizer uma corrida constantemente, você vai emagrecer. Você vai construir a sua preferência temporal de forma longa, né? Você vai construir isso numa cadeia longa e que vai te gerar mais resultados no longo prazo. Levando isso para a área dos investimentos, você deve construir um patrimônio, né, que vai te gerar, de fato, uma renda no futuro e você não vai ficar dependendo de um trabalho que você não gosta, de pessoas que você não gosta e num lugar, uma região que você não gosta. Imagina que você queira morar perto da praia. Quem não quer morar na frente da praia? Ou então, se você é uma pessoa que gosta de frio, você quer morar no frio, em um país frio, sair do Brasil. Então, quando você destila a sua preferência temporal, quando você consegue fazer com que ela fique num prazo longo, você não vai mais querer ficar comprando um celular da Apple se você é um estagiário. Quem me segue aqui no canal sabe que eu sou completamente contra pessoas que não têm 50 mil investido e têm um iPhone. Por que você tem uma coisa que custa 8, 7, 5 mil reais e você não tem nem 10 mil guardado? Isso é simplesmente burrice. Isso é burrice. Você não sabe lidar com dinheiro e é por isso que você tem que aprender para não ficar escravo disso pro resto da sua vida. Construir liberdade financeira por meio de quê? De destilar a sua liberdade financeira, a sua preferência temporal, desculpa. Então, por exemplo, um celular que faz a mesma coisa do que outro da Samsung. Enfim, Samsung. É um celular que faz a mesma coisa, só custa 2 mil reais a mais, ele vai tirar uma foto melhor. E outra, quando passar esse período aqui, que eu te falei, em que a sua curva fica lá em cima, você vai ficar felizão que você tem um iPhone. Depois de 2 semanas, você teria a mesma felicidade que se você comprasse um celular que custa 2 mil reais a menos, que é um celular da Samsung. É um celular do mesmo jeito, ele faz a mesma coisa. O carro é a mesma coisa. O carro é um principal problema, né? Que as pessoas gostam de luxar com carros e não entendem o gasto que esse carro gera. Que não vai só quando você compra o carro. Geralmente um carro que custa mais, ele também gasta mais gasolina. O conserto dele é mais caro. Tudo é mais caro porque você queria uma recompensa de curto prazo. Você queria uma recompensa que fizesse você ficar feliz pro resto da vida. Mas não é comprando uma BMW, não é comprando uma Porsche que você vai ficar feliz. Vai passar as 3 semanas, você vai voltar para o seu nível normal de felicidade. Por isso que é psicologia financeira, você tem que entender a sua psicologia, como que funcionam os seus neurônios da recompensa. E aí quando você compra um carro popular, por exemplo, é um carro que vai te levar para o mesmo lugar com muito menos custo, quase metade do custo, e você vai ter aqueles 50 mil na sua conta rendendo para você, te gerando liberdade financeira. É por isso que eu coloquei a psicologia financeira como o primeiro, ele é o alicerce de tudo. E aí, finalmente, quando você conseguiu guardar dinheiro, quando você já é uma pessoa minimalista, você consegue entender que, esse quadro aqui não custou 200 reais como um quadro de qualidade melhor poderia custar, né? Essa camiseta não custou, não é uma camiseta da Gucci, por exemplo, mas é uma camiseta boa, né? Uma camiseta da Hering, é um custo-benefício, é uma qualidade média, não é uma qualidade porca que vai estragar em 3 semanas, mas também não é uma roupa da Gucci que vai custar 3 vezes mais e não vai fazer nada demais, né? Vai ser uma roupa do mesmo jeito. Então você tem que buscar a média. Na minha opinião, você tem que buscar as coisas de custo-benefício. Você não vai comprar um celular porcaria da Xiaomi que vai estragar em 1 ano, 2 anos. Compra um celular da Samsung que vai durar 6, 7 anos, vai te servir bem. Mas também não precisa comprar um iPhone, né? Que você vai pagar 3 mil reais a mais por uma coisa que não vai fazer nada a mais, né, do que um Samsung faria. A única coisa que pode ter de mais diferença pode ser a câmera, se você for muito detalhista. Mas quem não trabalha com isso não tem por que se importar com essa câmera tão melhor assim. Não é uma coisa que compense você pagar 3 mil reais se você ainda está construindo o seu patrimônio, se você está construindo a sua liberdade financeira. Bora pro próximo livro logo, que esse aqui é o melhor de todos, Ricos, Sábios e Felizes. O Ricos, Sábios e Felizes, na verdade, ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele conta diversas histórias sobre os maiores nomes do mercado e ele vai explicando isso de uma forma tão gostosa de você entender o conteúdo principal. É um conteúdo técnico que você vai gostar muito de ler, que eu gostei muito. Foi o meu livro preferido, assim, caraca, que eu li mais rápido, que eu li de forma mais gostosa. Ele conta histórias do Charlie Munger, Howard Marks, John Bogle,
e outros grandes investidores que a gente vai falar aqui nesse conteúdo de agora. Então, qual que é o conteúdo principal para você entender e ser um bom investidor? Lições principais, assim, basilares. Se você não souber, você não vai ser um bom investidor. Primeiro, a teoria, né, do próprio Howard Marks, que ele fala dos ciclos de mercado. O mercado, ele anda em ciclos, ou em pêndulos, você pode entender, mas aqui eu coloquei em ciclos de altas e de baixas, que você pode entender. E aí, o mercado, a gente entende ele como um maníaco depressivo. Por quê? Tem horas que ele vai estar completamente eufórico, como a gente estava lá no começo de 2021, vários IPOs no mercado, várias pessoas, empreendedores, vendendo as próprias empresas, porque estava todo mundo eufórico, construindo novos negócios, pegando empréstimo a rodo, todo mundo muito feliz, que são os momentos que a gente está com uma baixa taxa de juros, em que o dinheiro está muito barato no mercado, o crédito está muito barato, e as pessoas pegam empréstimos, fazem novos negócios, prometem recompensas magníficas. Todo mundo está muito empolgado com uma nova ideia, com uma nova tecnologia, ou então porque o crédito está muito barato. E aí é quando você está aqui no topo da onda, no topo da crista, né? E esses são os momentos mais perigosos para o investidor. Por quê? Ele vai ficar eufórico também. Se ele escolhe seguir a multidão e todo mundo no mercado vai estar muito feliz, todo mundo vai estar eufórico, vai ser muito difícil você achar os poucos indivíduos que vão estar tirando o pé do acelerador e colocando o pé no freio. Por quê? Nesses momentos, como eu falei, as pessoas estão muito endividadas, estão muito alavancadas. O que é alavancar? Você pega empréstimo de uma renda fixa, de outra pessoa que está querendo te prestar dinheiro, e você coloca no mercado de renda variável. E aí você estica muito o preço das ações, porque todo mundo está esperando muita recompensa dessas empresas. São empresas geralmente de crescimento que querem muito dinheiro para prometer ganhos explosivos que ninguém sabe exatamente de onde vai sair, mas se deu certo por tanto tempo, né, naquele tempo da crista da onda, tudo tá dando certo, todo mundo tá ganhando dinheiro, você vê o seu amigo lá que não entende nada de economia, investimentos, ele investiu em uma empresa que ele nem sabia o nome, uma Dogecoin da vida, uma Nvidia antes de explodir tudo, e ele nem sabia o que a empresa fazia, ele comprou uma empresa que já estava cara demais, que já estava com um valuation esticadíssimo, e ele comprou e fez vezes 5 em apenas meses, anos. Não é uma coisa normal que você vê no mercado normal, né, de ações. Não é um retorno comum isso. E aí basta uma simples desconfiança do mercado que a gente vê essas grandes crises que a gente teve. Então, quando o mercado começou a desalavancar na bolha da .com, que todo mundo estava empolgado com sites, com tudo que tivesse .com no nome, quando a internet estava surgindo, várias empresas que não tinham fundamentos nenhum, elas só colocaram .com no nome e conseguiram captar bilhões de dólares. E aí, quando as pessoas começaram a desconfiar, pô, mas espera aí, a gente colocou tanto dinheiro nessas empresas, eles estão prometendo tanto crescimento, mas de onde que vem de fato o dinheiro que a gente vai ganhar disso? E aí que as pessoas começam a se perguntar essas coisas e acontecem as grandes crises. A bolha da .com, a bolha das tulipas, várias outras bolhas, a bolha do Mississippi, várias outras bolhas que a gente já viu por aí que acabaram assim. Quando as pessoas estão no topo do ciclo, basta uma simples desconfiança para que você tenha uma crise, uma depressão no mercado. E aí, o que é interessante você entender aqui? Quando você está nesse topo do ciclo, você tem que ter confiança e nível de independência psicológica e mental para você não seguir a manada. Por exemplo, se todo mundo estava no topo do ciclo lá, investindo em ações, em tudo quanto é tipo de coisa que surgia, o Warren Buffett estava tirando o pé do freio e colocando mais o dinheiro dele em caixa, ou seja, em renda fixa. Porque ele estava se preparando para o que vinha a seguir, que normalmente é uma correção. O mercado, né, ele gira em torno da média. Se você pega vários números aleatórios, vai ter uma média. Tudo que vier a seguir disso vai estar oscilando em torno da média. O mercado ele não vive só de euforia, ele tem que resgatar os princípios, o valor dos negócios, que de fato aquilo gera de fluxo de caixa. Você não pode viver só de futuro, você tem que viver de dados, de dinheiro real que está acontecendo, como que essa empresa está ganhando dinheiro. E aí, o Warren Buffett, por exemplo, ele estava tirando o pé do freio aqui, perto dessa crise. E aí, quando as ações caíram, quando começou a depressão, ele começou a comprar as ações muito descontadas, porque ele tinha dinheiro em caixa e ele não estava alavancado para comprar as empresas lá no topo do ciclo. Então, essas são as duas primeiras lições desse livro do Ricos, Sábios e Felizes. Não se alavanque, né? Não se endivide para comprar ações esperando um ganho explosivo. E também tenha sempre um dinheiro em caixa para aproveitar oportunidades que podem aparecer. Por exemplo, você gosta muito da Porto Seguro, e aí a empresa da Porto Seguro, e aí a empresa está passando por um revés momentâneo, né? Não perdeu fundamentos, continua com uma ótima gestão, continua com ótimos diretores. Você vai lá e compra quando ela está sofrendo. Que aí você vai
obter essa promoção que a gente tem quando o mercado está em depressão. Então saiba disso, que o mercado ele anda em ciclos. Essa é a teoria dos ciclos do Howard Marks. Hoje em dia, a gente está onde? A gente está muito provavelmente, depende do mercado que você está olhando. Nos Estados Unidos, a gente parece estar no topo de ciclo, porque o próprio Warren Buffett está vendendo, os grandes diretores, o Steve Jobs, esses outros grandes diretores estão vendendo as posições deles em ações de tecnologia, principalmente. Então, parece que esse é um mercado que está muito esticado, que ele está no topo de ciclo, tem muita gente alavancada esperando grandes retornos, né, de investimentos em inteligência artificial, em grandes tecnologias, né, tecnologias revolucionárias, que são, sim, muito incríveis, mas que não estão para entregar todo esse lucro. Da onde que vai vir esse dinheiro para entregar o retorno que esses investidores estão esperando? Então tem muita gente se alavancando para comprar aqui no topo do ciclo. E, como eu disse, das médias, o PL histórico da Bolsa dos Estados Unidos, digamos que seja 10, por exemplo, eu não me lembro exatamente quanto é agora, mas ele está muito acima do PL histórico. O que é o PL? É o preço-lucro. Quanto que a empresa dá de lucro e quanto que estão pagando nela. Hoje em dia estão esperando um retorno muito excepcional das empresas de tecnologia, da Nvidia, da Amazon, da Apple, da Microsoft, todas essas empresas, todo mundo está esperando muito delas. Mas, por exemplo, a Tesla, que é uma das 7 magníficas, nem se ela crescesse assim, se tornasse a única do mundo, esse valuation que estão dando para ela faria sentido. Estão comprando simplesmente pelo hype da tecnologia revolucionária, da energia renovável. Não é assim que funciona. Da onde que vai vir esse dinheiro para pagar esses acionistas que estão pagando tão caro em ações de tecnologia? Não existe. Eu não estou comprando. Os próprios acionistas, grandes controladores, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, todos estão vendendo as ações de tecnologia e os investidores, vai saber por quê, estão comprando no topo do ciclo, enquanto o próprio Mark Zuckerberg está vendendo as ações dele. Então não faz sentido. Você percebe que tem uma incongruência. O cara que tem mais informações está vendendo, e aí a sardinhada, né, os outros investidores acham que tem mais informações do que o diretor, controlador, um dos criadores da empresa. Eles acham que eles têm mais informação que esse cara. Esse cara está vendendo, está achando que está caro, está comprando fazendas, está comprando alimentos, coisas que realmente produzem valor, coisas da economia real, e os investidores estão se afobando nas empresas de tecnologia. Então pode ser que estejam no topo do ciclo. Enquanto isso, quem está aqui na baixa do ciclo? Mercados emergentes. Os mercados emergentes, eles estão extremamente baratos. O Brasil está muito barato, outros mercados emergentes estão muito baratos, e é aí que você começa a achar oportunidades. Então essa é uma das grandes lições desse livro. A outra, eu já falei um pouco, é sobre valor e growth. O que é o growth? É esse mercado de crescimento explosivo que te prometem muitos retornos e, na verdade, acabam quase nunca entregando, né? Então é uma Nvidia negociada a 60 vezes do preço-lucro. Isso significa que se a Nvidia continuasse no mesmo nível de lucro para sempre, você demoraria 60 anos para conseguir o retorno do seu investimento de volta. Então, você vê o tamanho da discrepância que isso tem comparado com ações, por exemplo, de alimentos aqui do Brasil, que são negociadas a 4 de PL, ou então o Banco do Brasil, que está negociado a 5, 6 de PL. Ou seja, se o Banco do Brasil continuar nesse lucro ruim que ele está tendo, num lucro ruim, você, em 6 anos, você teria o seu retorno de volta. Compara, 60 com 6 anos, com 4 anos, várias empresas aqui do Brasil estão nesse nível de PL. Então, isso é growth. Growth é, por exemplo, a Nvidia, coisas que te prometem um retorno explosivo, sabe-se lá de onde, né, de projetos futuros. Quem gosta de valor, né, que é o outro nível da moeda, o outro lado da moeda, é o próprio Warren Buffett, o Charlie Munger, os grandes investidores que conseguiram fazer história investindo muito bem. Esses caras gostam muito de valor, que são empresas que de fato entregam lucro, que você consegue entender de onde está saindo lucro e que estão baratas no mercado, seja por um revés momentâneo, seja por um medo que estão levando a sério demais, por exemplo, o risco Brasil. Pô, o Brasil é arriscado, sim, a gente tem variações políticas, instabilidade jurídica, insegurança jurídica, melhor dizendo. Você tem sim essas oscilações, mas você pagar 4 de PL numa empresa, pagar 0,5 de PVP, que por exemplo é o valor patrimonial de uma empresa, você está pagando metade do que ela tem de patrimônio. Isso é lendário, né? Então isso é investimento em valor. Você entender essas métricas de valor estão baratas e a empresa continua dando lucros legais. E você não pode seguir a manada. Essa é outra coisa que tem aqui no livro, que é muito legal. Você não pode seguir a manada de ir para o caminho onde todo mundo está indo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está com uma Selic de 15%. Com uma Selic de 15%, você ganha 15% ao ano sem você fazer nada. Sem você fazer nada. Você fica sentado em cima do dinheiro e ele te rende 15% ao ano. É muita coisa, mas é uma coisa passageira. Assim como a gente tinha aqui, né, a Selic está no topo da onda. Provavelmente, nos próximos anos, ela vai cair.
E se você investe na Selic ou no CDI, por exemplo, uma caixinha da Nubank, você, quando esse rendimento, essa taxa de juros cair daqui dos 15% para baixo, né, que pode chegar lá nos 10, 11%, o seu rendimento vai cair junto. E por outro lado, né, os investidores independentes, inteligentes, que entendem a teoria dos ciclos do Howard Marks, eles estão aqui, né, por isso você tem que ser independente, você tem que fugir da manada, eles estão investindo em ações brasileiras. Por quê? Como a Selic está muito alta, os investidores estão vendendo e as ações estão ficando mais baratas. As ações estão dando ótimos lucros, com a Selic a 15%, e aí, quando a Selic baixar, né, que o custo de crédito ficar mais barato, quando os investidores voltarem para a Bolsa de Valores, essa Bolsa de Valores vai provavelmente aumentar exponencialmente, assim, aumentar de maneira absurda. Quando a gente tem essa queda de taxa de juros no Brasil, a gente tem ótimos retornos na Bolsa de Valores. E se você é um investidor independente, não é a manada, não está sendo guiado por promessas absurdas, você está comprando ações brasileiras, esperando essa taxa de juros cair, e você vai se beneficiar muito disso no futuro. Isso se alinha muito com aquela visão que a gente tinha da preferência temporal, de você esperar para obter o melhor retorno possível e por mais tempo possível. Bora logo para o padrão Bitcoin para você entender outra coisa muito importante. Então, para entender finalmente no padrão Bitcoin, né, ele fala da evolução da moeda. E para a gente entender isso, vamos pensar numa sociedade bem antiga, em vilarejos pequenos. Como que funcionavam as trocas? Para que servem as moedas? Para que elas foram feitas? Então, nesse vilarejo bem pequeno, de exemplo nosso, vamos chamar esse vilarejo pequeno de Nárnia. Então, lá em Nárnia, imagina que essa pessoa de Nárnia, ela estava produzindo o dia inteiro bananas, plantando bananas, colhendo bananas, e ela queria comer carne. Ela precisava trocar isso por um boi. Imagina quantas bananas o produtor de bois, né, a pessoa que cuidava dos bois, não iria querer para dar um boi e trocar por uma banana, trocar por bananas. Teria que ser muitas bananas, teria que ser... Pô, não daria nem para calcular isso direito, precificar isso já seria muito chato. E também, como que você transportaria tantas bananas para dar em troco de um boi, né? Então, tudo isso deixa muito difícil as coisas. E aí a humanidade foi achando instrumentos para você, que todas as pessoas iriam querer, que não se desvalorizasse e que fosse fácil de você contar quanto daquilo que vai dar por um boi, quanto daquilo que vai trocar por uma banana, um cacho de banana, coisas desse gênero. Então tem que ser uma boa reserva de valor para a pessoa não perder aquilo com facilidade. E aí, por exemplo, o sal foi uma péssima moeda, porque o sal ele era... Todo mundo desejava sal, todo mundo aceitava o sal como pagamento, mas ele era fácil de ser perdido. Se deixava pegar umidade, o sal se perdia. E era difícil de carregar isso por aí. Então o sal foi uma péssima moeda por causa disso. E aí, tem que ser uma boa reserva de valor. As conchas também foram uma péssima moeda. Porque quando as pessoas conseguiram pegar conchas do fundo do mar e colocaram isso no mercado para comprar, por exemplo, bananas ou bois, as pessoas falaram, pô, eu tô trocando um boi, que é difícil de criar pra caramba, que é uma coisa que eu demorei para fazer, e esse cara tá indo lá no fundo do mar, pegando concha lá, e um dia ele consegue comprar vários bois meu. Não faz sentido isso. Então, quando você tem uma grande colocada, vamos colocar assim, uma grande depósito de moedas, né? Seja sal, seja conchas, moedas novas no mercado, isso causa com que as pessoas desconfiem daquela moeda. Né? Pô, isso não tá mais valendo a mesma coisa. Eu não consigo mais comprar o tanto de bois que eu comprava antes com esse tanto de conchas. Porque veio um maníaco lá, pegou essas conchas do fundo do mar e colocou no mercado. Agora ninguém mais confia nas conchas como moeda. Então tem que ser uma boa reserva de valor, não pode ser uma coisa que seja criada do nada, ou então que seja criada com muita facilidade. E aí, várias sociedades assim distantes temporalmente, distantes geograficamente, chegaram por meio de testes, por meio de definições, né, por meio de tentativa e erro, no ouro. O ouro foi uma ótima moeda por muito tempo, né? A Roma chegou nessa mesma conclusão, os indígenas, todo mundo queria ouro, porque o ouro ele é bonito, o ouro ele é maleável, né? É fácil de você entortar ele, se você morder ele, você consegue entortar ele, você consegue dividir ele em várias partes, e ele é imperdível, né? Você não consegue destruir ouro tão facilmente, e você não consegue criar ouro facilmente. Não dá para criar ouro em laboratório, não dá para você aumentar radicalmente a oferta de ouro, porque o ouro é um material... Se a gente pegar na própria química, né, o elemento químico do ouro, ele é muito difícil de ser feito.
ele é muito raro, né? Você tem que ter um surgimento de uma nova estrela para você conseguir ter mais ouro sendo produzido. Então o ouro na Terra, né, no planeta Terra, ele é muito escasso. Isso é uma coisa muito importante na moeda, ela tem que ser escassa. Porque aí não aconteceria a mesma coisa que aconteceu com as conchas e com o sal. Não teria a inflação da moeda, né? Não teria mais pessoas colocando conchas no mercado. E aí o ouro foi uma ótima moeda por causa disso. Mas o ouro, ele era ruim por quê? Era difícil de você verificar se aquele ouro era verdadeiro, tanto é que no Império Romano as pessoas começaram a falsificar ouro, juntar outras ligas metálicas, bronze, ferro no ouro, e aí o ouro foi perdendo, a moeda, né, na verdade, que não era mais ouro, foi perdendo essa qualidade. E aí até que surgiram os bancos. Os bancos prometeram assim, pô, vem aqui, e os Estados Unidos fez isso, por exemplo, vamos usar os Estados Unidos de exemplo. Os Estados Unidos, ele falou o quê? Me deem o ouro de vocês, que eu vou fazer cédulas de papel, que são fáceis de você verificar se é verdadeiro, que não é pesado igual o ouro por aí para você sair carregando. Eu vou proteger o seu ouro e você vai carregar essa cédula, que é tipo um certificado de ouro. Isso era os dólares com lastro em ouro. Então era muito legal, todo mundo gostou. Você podia carregar no bolso, diferente do ouro, que você não pode carregar tanto assim no bolso. O ouro era difícil de você quantificar quanto que ele valia, né? Você teria que pesar, teria que verificar se era verdadeiro. E as moedas, as cédulas de papel, que é a moeda fiduciária, ela era muito boa de fazer isso. Porque o governo estava guardando ouro, todo mundo aceitava aquele dólar que era conversível em ouro. Você podia pegar 100 dólares de ouro e converter por 100 pelo equivalente em ouro, né? Que estaria no banco guardado. E o banco serviria para isso. Só que os bancos tiveram uma ideia muito maléfica. Eles falaram assim, pô, ninguém tá vindo aqui resgatar esse ouro, né? A nossa moeda tá dando certo. Todo mundo tá acreditando no real, no dólar. Enfim, todo mundo tá confiando nesse certificado que a gente deu. E se a gente imprimisse mais desses certificados, comprasse mais os bois lá do seu Zé e colocasse na nossa fazenda? Ninguém ia perceber que a gente colocou esses dólares a mais no mercado, ninguém vem resgatar esse ouro de qualquer jeito. Então, se a gente tiver mais dólares no mercado do que a gente tem de ouro, não é problema nenhum, a gente vai estar ficando mais rico e vai estar todo mundo feliz, né? Na verdade, a sociedade não, porque está sendo enganada, e o banco sim, né? Porque o banco vai estar construindo mais dinheiro do nada, né? Isso que os governos e os bancos fazem hoje em dia. Eles constroem moeda do nada, e é por isso que a gente chama ele de fiduciária, porque não tem mais essa troca em ouro. Na verdade, hoje o nosso dinheiro, ele é simplesmente lastro de confiança. Não tem lastro nenhum. A gente só confia que o banco não vai imprimir tanto dinheiro assim. Mas ele segue criando muito dinheiro. No Brasil, por exemplo, a inflação histórica fica em torno de 6%. Isso significa que o banco está colocando, o banco e o governo está colocando 6% a mais de dinheiro em jogo todo ano, historicamente. No Brasil é assim. Nos Estados Unidos é um pouco menor esse número, 2%, 3%. Mas aí, daí que sai aquela minha afirmação. Todas as moedas fiduciárias, elas tendem a zero, tendem a ir a nada, tendem a valer nada. Antes, 100 dólares compravam muita coisa. Hoje em dia, 100 dólares já não compram muita coisa. O real é pior ainda, a inflação é muito mais forte, porque o governo está enfiando muita moeda no mercado, o governo está criando muito real, o governo e o banco está criando muito real, estão criando muitos reais, e isso está causando desconfiança da moeda. Eles estão falando, pô, vocês estão criando muita moeda, será que vocês vão conseguir pagar toda essa dívida? Além da dívida, né, tem o problema da própria criação da moeda, que é o que faz a inflação ocorrer. Por quê? A gente tem um negócio que chama a variação da oferta e demanda. Tem muitas pessoas, tem muito dinheiro, tem muito real e dólar sendo ofertado no mercado e não tem tanta demanda por esses reais. Então, a gente percebe que o poder de compra do real, ele já caiu 80% em 30 anos. 80% em 30 anos. O que você conseguia comprar lá com R$1, hoje você precisa de R$80 para comprar a mesma coisa. É mais ou menos essa matemática que a gente faz. 80% do poder de compra já foi perdido no real. Todas as moedas fiduciárias tendem a zero, porque a gente tem todo um histórico, e eu vou deixar aqui nesse livro do Bruno Perini, que eu fiz um vídeo sobre o livro do Bruno Perini, que é muito interessante para você entender por que os governos eles gostam tanto da inflação. E explicando de uma maneira rápida por que eles gostam da inflação, imagina que você é aquela pessoa que consegue pegar as conchas no fundo do mar e trazer para a sociedade, trazer para o nosso vilarejo. Você vai lá, em um dia, consegue pegar várias conchas e deposita isso na nossa vila, no nosso vilarejo, compra vários bois. Então o que acontece com essa moeda? O que você acabou de fazer? Você acabou de inflacionar o poder de compra dessa moeda. Você pegou conchas, colocou no mercado, agora tem mais conchas em circulação, então você foi o primeiro beneficiado com essa nova colocada de conchas novas no mercado.
imagina que a pessoa que obtém a moeda nova, ela consegue se beneficiar muito mais disso do que, por exemplo, uma outra pessoa que vai demorar muito mais a pegar nessas conchas. Então, por exemplo, você pegou conchas, deu pro seu Zé, que é dono dos bois. O seu Zé, dono dos bois, foi lá e comprou peixes com essas conchas. Quem que é o primeiro beneficiado? Você que pegou as conchas e deu pro seu Zé, comprou pro seu Zé. O segundo beneficiado é o seu Zé, que comprou peixes da outra pessoa, sem essa pessoa ter percebido que houve uma inflação na moeda, que agora essas conchas compram muito menos. Então, esse é o efeito Cantillon. Quem recebe a moeda primeiro consegue comprar muito mais coisas, né? Se beneficia muito mais do que quem recebe por último essa moeda nova. E aí, se você coloca numa ótica realista, quem obtém esse dinheiro primeiro? São os bancos, são os grandes empresários, são os amigos do rei, os amigos da política, né? Dos governantes, dos políticos que têm reajustes salariais a todo momento. E, por outro lado, quem recebe por último isso são os pobres, que não têm investimentos em dólar, que não têm ações de empresas, que não conseguem repor o poder de compra deles, como um rico faz, por exemplo. E aí, finalmente a gente chega no Bitcoin. O Bitcoin resolve todos esses problemas, por quê? Então o Bitcoin ele é descentralizado, ele não pode se produzir muito mais Bitcoins do que já estão programados para ser feitos. Então, a gente tem o que acontece no Bitcoin, na verdade, é uma deflação. A deflação é o Bitcoin está ganhando poder de compra conforme passa o tempo. Enquanto o dólar está caindo o poder de compra, o Bitcoin está subindo o poder de compra dele conforme passa o tempo. Porque tem mais pessoas querendo, porque ele está sendo produzido em uma escala muito menor, né? A gente vai ter no Bitcoin uma coisa que não vai acontecer com nenhuma moeda governamental, que é o Bitcoin, ele está cada vez sendo produzindo menos dele. A cada 4 anos a gente tem um halving, que é cortado pela metade a recompensa, né, a mineração de novos Bitcoins. Então é por isso que o Bitcoin ele é muito interessante. Você pode guardar ele em qualquer lugar, você pode guardar ele na sua mente, com 12 palavras, e aí você atravessa uma fronteira, foge de um país que está em guerra, ele é inconfiscável. Além de toda a segurança e transparência que tem no protocolo do Bitcoin, qualquer pessoa consegue entrar na rede e verificar se aquela transação está sendo feita, se não estão sendo criados novos Bitcoins. Mas o principal é isso. Ele é uma boa reserva de valor, é fácil de você fracionar o Bitcoin, ele tem 8 casas após a vírgula, o que significa que você pode ter centavos, 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 centavos de dólar, são os satoshis. Você pode... O dólar, você divide ele em 2 casas decimais. O Bitcoin tem 8 casas. Ele é muito mais fracionável. Ele é uma boa reserva de valor porque ele ganha poder de compra. Ele é inconfiscável, né? O governo não tem como confiscar isso facilmente. Ele é fácil de você fugir de fronteiras, fugir de países que você não quer estar, que te proíbem de ter uma moeda boa. E ele não está sendo produzido mais, né? As pessoas, na verdade, estão perdendo bitcoins porque estão perdendo as senhas, enfim. Tem toda uma questão dentro. Ele é transparente, você não vai ter mais sendo criado. Tem todas as questões que eu falo aqui nesse outro vídeo pra gente não se alongar muito aqui, beleza? Esses 3 livros eu sempre deixo aqui na descrição. Você pode comprar pelo meu link de afiliado. Eu peguei o link mais barato que tinha desse livro. E você pode achar esses 3 aqui embaixo se você quer levar a sério, né, o seu estudo de investimentos, de educação financeira. Espero que vocês tenham gostado. Uma grande aula aí que eu dei nesse vídeo. Valeu!